Mas abre a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 6, quero ler com você um texto hoje. Hoje é um dia que eu não sei se eu vou ser evangelista, pastor ou pedagogo. Eu não sei. Eu não sei se eu vou exortar você hoje, ou se eu vou te ensinar. Não sei se eu vou te despertar hoje, ou se Deus vai falar ao teu coração e você vai dizer assim: sou eu esse cara. Esse cara sou eu. Não sou o Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. Mas eu creio que Deus vai mexer com você, irmãos. Porque mexeu muito comigo, tem mexido. Eu creio que Deus vai mexer com a gente. Nós não podemos mais ser igreja, irmãos, passiva. Nós precisamos ser igreja ativa. A igreja que cresceu. Nós precisamos estar prontos para os dias maus. Nós não estamos isentos dos dias maus. Os dias maus é fato, viu, irmãos? Os dias difíceis é fato. Os dias ainda bem que não saiu, senão eu teria que buscar de volta. Os dias onde as coisas não vão acontecer como você queria, são fatos. Isso vai acontecer. Os dias que você vai ficar triste vão acontecer na sua vida. Mas você precisa se preparar para esses dias. Você precisa crescer para esses dias. Os dias da decepção, ela vai chegar, irmãos. Mas de que forma você está enxergando tudo isso? De que forma que você vê os próximos dias da sua vida? Qual que é a ótica que você tem dos dias que estão por vir? Ou você está andando num presente, sem se preocupar, ou sem plantar para o futuro? Você quer achar o teu futuro? Quem quer encontrar o teu futuro hoje? Reveja ele no seu presente. Como que eu revejo no presente o meu futuro, pastor? Nas sementes. Reveja que tipo de semente você está lançando ao solo. Reveja. Coloca os teus olhos nisso. Vamos falar sobre isso hoje. Abriu sua Bíblia comigo no capítulo 6 de Mateus, verso 22. Olha o que diz o texto. Um texto bem profundo, tão conhecido. Mateus capítulo 6, verso 22, o texto diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Sobrou alguma parte do corpo? E por que não tem luz em algumas partes do nosso corpo? Porque os olhos estão contaminados. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha como é sério isso, irmãos. A Bíblia não mente. A Bíblia é fato consumado. Irmão, se você não experimentou isso ainda, fique tranquilo, você vai experimentar. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. É forte isso, não é, irmão? Às vezes as pessoas me procuram e elas falam assim: pastor, eu não sei, eu não consigo ver nada. Eu olho para a igreja e não vejo nada, pastor, não sinto nada. Eu olho para o local que eu trabalho, não vejo nada, pastor. Meu Deus, pensa que lugar vazio, pensa que lugar difícil, pastor, o lugar que eu trabalho. Às vezes eu olho para a minha família, não vejo nada, pastor. As coisas lá em casa é muito difícil. A minha família não quer saber de nada. Pastor, não vejo nada na minha família. Pastor, eu olho na economia, eu olho no mundo, no Brasil, no mundo, eu não vejo nada. Pastor, o senhor pode me ajudar? O que eu posso fazer para que essa ótica mude? Irmãos, o problema não está no que você vê.
O problema está como você vê o que você vê. O problema não está no que você vê, o problema está em como você vê o que você está vendo. Pega isso no teu espírito, meu irmão. O pior cego é aquele que vendo, ele não enxerga. O pior cego é aquele que vendo, ele não consegue enxergar. Esse é o pior cego que nós podemos expressar nos dias de hoje. Toda a visão totalitária das coisas, irmãos, é uma visão errada, é uma visão doentia. Toda visão totalitária que você tem, tudo que você vê, você só vê um tipo de coisa. Isso é uma visão doentia, irmãos. Isso é uma visão errada. Você precisa aguçar a tua visão, porque você não enxerga só com os olhos. Aliás, os olhos só transmitem para a mente definir o que está sendo enxergado. Pensou? É uma questão de ótica, tudo é uma questão de ótica. Tem gente que olha um problema e vê um obstáculo, ou quem olha para um obstáculo e vê um problema. E tem gente que olha para um obstáculo e vê uma oportunidade. Podemos olhar para as mesmas coisas e definir o que nós vamos enxergar. Cada um de nós definirmos o que nós vamos enxergar. Então, toda visão totalitária das coisas é uma visão errada, doentia. Como isso, pastor? Quando você diz que nada no mundo presta. Quem já disse isso? Pastor, nada no mundo empresta. Não presta. Nada no mundo presta. Tudo no mundo, sabe, pastor, tudo no mundo é ruim. Quem já disse isso? Irmãos, tem muita coisa boa no mundo, irmãos. Você sabia? Tem muita coisa boa na sua família. Tem muita coisa boa no seu casamento. Tem muita coisa boa na igreja que você congrega. Sabe aquele monte de defeito que você coloca na igreja? Irmãos, é porque você olhou o defeito. Tem muita coisa boa no local que você trabalha. Tem muita coisa boa nos seus amigos. Tem muita coisa boa nos teus filhos, no teu pai, no teu irmão. Mas você está olhando só os defeitos. Porém, quando você diz também assim, que tudo no mundo presta, tudo no mundo é bom, tudo que está no mundo é bom, você também tem que ponderar, pois tem muita coisa ruim no mundo. Minha família é uma bênção, está tudo certo na minha família. Cuidado, tem muita coisa aí. Você já viu aquela pessoa que quando morre, você fala assim, ela era tão boa. A outra morre e você fala assim, ela não era boa, mas o coração era bom. Irmãos, tanta boa quanto aquela ruim, que só tinha o coração bom. Se ela não entregou a vida para Jesus, irmãos, faltou alguma coisa na vida dela. Então assim, quando você fala que no mundo, tudo no mundo presta, tudo na tua família presta, tudo na igreja, que igreja boa, meu Deus, que igreja abençoada. Cuidado, você pode estar estragando essa igreja. Você pode estar sendo um problema nessa igreja. Lá no local que eu trabalho, pensa num lugar filé, pastor, que lugar bom de trabalhar, o lugar é ótimo. Irmãos, tem algumas coisas lá que precisa ser ajustada. Então, não tem uma ótica totalitária das coisas, irmãos. Por isso, quando você tem uma visão totalitária das coisas, você pode ter uma visão doentia e não sabe. A forma que eu vejo ou enxergo as coisas pode me curar. E também pode me adoecer. Você pegou isso? A forma que você enxerga as coisas, o que você vê as coisas, pode trazer cura para você, ou pode te adoecer. Isso quem define é a sua mente. De que forma você está vendo todas as coisas. Você precisa ter esse equilíbrio na sua visão. Porque se os seus olhos forem bons, irmãos,
todo o seu corpo responde ao que os seus olhos estão transmitindo. Se os seus olhos têm uma boa ótica, têm uma boa visão, ele pega a parte boa de tudo que ele vê, ele pega a parte de equilíbrio, ele pega a parte que soma e não a parte que divide, a parte que avança, não a parte que retrocede. Irmão, todo o teu corpo é luminoso. Quem tem uma visão adoecida está sempre te criticando, vendo sempre só o defeito. Você conhece alguém assim? A visão dele é adoecida, tudo que ele vê, ele critica. Tudo o que ele vê, ele critica. Por causa da visão adoecida, o nosso corpo inteiro, segundo esse texto, está em trevas. Não é o que você está vendo, é o que você está transmitindo para o teu corpo. Todo o corpo está em trevas e tudo que ele vê é trevas. Está sempre com um olhar de crítica. Ele nunca procura, irmãos, ver o caldo de cana, que se der uma espremidinha sai. Porque caldo de cana é gostoso, não é verdade? É doce. Irmãos, você precisa olhar o lado que edifica, e esse lado você deve, irmãos, é nesse lugar que você deve investir o teu olhar, porque isso favorece todo o teu corpo. Jesus chama isso de densas trevas. Quando teus olhos são maus, irmãos, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, irmãos, há uma luz na minha vida e na sua vida. Amém? Agora, se essa luz, irmãos, é trevas, a Bíblia está dizendo, grandes trevas se tornou. O que era para ser uma vida se tornou em morte. É o tipo de pessoa que está morrendo por aquilo que ela está vendo. O alimento dela é a crítica, é sempre a reclamação, é sempre o defeito, é sempre estar lá, sempre na defensiva, sempre na razão. Eu lembrei da minha avó, acho que foi minha avó, acho que foi minha tia, que falou bem até do diabo, irmãos. Porque parece que quando acontece coisa boa com nós é de Deus, e quando acontece coisa ruim é do diabo. Aí a minha avó falou, né, vocês falam do diabo aí, falam disso do diabo e tal, mas olha, ele é persistente. Ela viu qualidade até no diabo. Tem gente que vê defeito em tudo e esquece de ver a qualidade, de ver o que pode gerar vida, o que pode somar. E olhando para esse texto, eu fui me aprofundar um pouco mais no que isso quer nos qualificar, no que isso quer nos ensinar, no que esse texto quer nos instruir. E eu fui encontrar um texto, abre comigo, comentei ontem lá em Sabáudia, eu dei uma pincelada assim, bem de leve hoje. Cadê a irmã Maura? Faz assim, irmã Maura. A irmã Maura quase estragou toda a ministração, que aí ela foi fazer um resumo para mim de Samuel, capítulo 6. Aí ela foi fazer um resumo do desfecho. E eu falei, tá bem, tá estudando, tá lendo. Então abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero falar da esposa de Davi. E esse texto vai dar base para essa linha de raciocínio que eu provoquei você. Nós precisamos, irmãos, despertar a nossa visão para aquilo que é celestial. Paulo disse, olha, eu não fui infiel à visão celestial, eu fui fiel à visão celestial. A visão nossa precisa ser celestial. Amém, irmãos? Porque o Senhor encontrou em nós, Ele viu em você algo que você nunca viu. Tem muita gente que não encontrou dentro dela ainda o que o Senhor viu. Irmãos, quando Ele nos salvou e nos libertou,
É porque Ele encontrou algo em nós que Ele mesmo colocou. E a ideia é que nós encontramos, que nós venhamos encontrar o que o Senhor colocou dentro de mim e dentro de você. Eu disse ontem, irmão, você precisa se amar. Tem gente que não se ama, tem gente que não se gosta. E como você pode amar o seu irmão? Porque o texto diz assim: amará o teu próximo como? Esse é o segundo e grande mandamento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que não se ama, porque não encontrou o que está dentro dela. Então olha o que diz 2 Samuel capítulo, eu vou ler a partir do verso 14, para dar base. Coloca lá para mim, meu filho. Já está lá. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Tem gente olhando pela janela, irmãos. Agora você vai descobrir como que se comporta quem olha pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A arca está entrando na cidade. Davi, ele tinha uma certa reverência pela arca. A arca, ela simbolizava, ou ela testificava a presença do Senhor. Então quando a arca, ela estava em algum lugar, e aqui ela estava chegando da família de Obed-edom, e Davi está trazendo a arca para a cidade, e quando ele vê a arca, irmãos, ele sai daquela condição de rei, daquele lugar. Dá uma água para esse menino, dá uma água para ele tomar, uma aguinha. Toma uma água aí, meu filho, toma uma água, dá uma despertada, dá uma água para ele. Eu estou fazendo assim com todo mundo que está dormindo, tá bom? Eu estou cobrando para acordar, para pregar não, para acordar eu vou cobrar. Hã? Estou brincando, com o Alisson pode, com o Alisson não tem problema. Irmão, Davi, ele sai daquela condição de rei, aquela condição fechada, teórica, aquela condição cheia de glamour, e desce na cidade, porque ele ouve que a arca está entrando na cidade. E quando a arca está entrando na cidade, ele começa a pular, ele começa a dançar. Ele era o rei, irmãos, e ele tira a estola sacerdotal e sai pulando e sai cantando, porque a presença do Senhor estava sendo introduzida na cidade. E Davi tinha uma reverência muito grande pela arca, porque a arca simbolizava ou testificava a presença do Senhor. Quando a arca estava presente, esse era um sinal que a vitória era certa em meio à guerra. E Davi celebrando, e pulando, e cantando, e dando pulo, e dando salto de alegria no meio do povo. Eu fico imaginando a cena, irmão. Eu queria falar uma palavra, mas não sei se dá certo de falar. Ele tira toda aquela edumentária de rei, e ele não quer saber. Ele se joga na presença do Senhor e pula e dança. Mical estava na janela, olhando aquela cena, e ela começa a criticar, irmãos. Ela começa a criticar. Todo mundo celebrando, e Mical criticando. Todo mundo em festa, e Mical parada, cara fechada. Todo mundo feliz, alegre, contente, e Mical triste. Mical cara fechada, triste. Estou gostando disso não. Acho que não precisa disso tudo. Ela subiu na janela, no momento que era para descer para celebrar, ela subiu na janela. Davi se joga em alegria e em adoração. Davi se prostra, pois ele sabia que ali tinha um rei maior do que ele. Irmãos, quando você entende que tem um rei maior do que você, que tem o governo da sua vida, irmãos, acabou os seus limites, você se joga
Você pula para dentro, irmão. Você não quer saber. Eu não quero saber. Eu sei quem está acima de mim. Eu sei quem me governa. Eu sei quem é que tem domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Davi entende isso. Ele começa a adorar, a pular. Mas Mical, sua esposa, está na janela, reprovando e condenando. Todo mundo dançando, pulando, e ela parada. Olha o que diz o verso 20, irmãos. Olha o que diz o verso 20. Ela chama a atenção de Davi. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Pensa bem, o marido chega com a compra do mês, com o salário que ele recebeu. Ô dia feliz hoje. Que dia gostoso. E aí ele chega em casa e encontra uma mulher mais ou menos assim. Ele chega para abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como sem vejo se descobre um vadio qualquer. Irmãos, ela dá uma dura em Davi. Que vergonha, que escândalo você fez. Você pulou no meio de todo mundo, você fez festa, você é o rei, cara. E aí os teus servos vendo esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Que coisa ridícula você fez, Davi. Porque ela estava olhando com uma ótica doente. Ela estava olhando a partir dos traumas dela. Ela era filha de Saul, irmãos, a filha mais nova. Davi era para ter casado com a filha mais velha. Mas ele casa com Mical, porque Mical, eu acredito que Mical era mais bonita. Não está na Bíblia, mas deve ser mais bonita, porque Davi não é bobo nem nada. Davi casa com ela, depois dela ter casado com outro cara. Davi assume o reinado, manda buscar Mical. Eu quero Mical. E aí Davi casa com ela. Ela termina o casamento de 10 anos e casa com Davi. Mas ela tinha um trauma, isso tudo causou um trauma na vida dela. Essa mulher, para mim, irmãos, era uma mulher angustiada. Porque quando todo mundo está festejando, ela está reclamando. Quando todo mundo está adorando o Senhor, ela está vendo defeito. Onde já se viu você pular, dançar, gritar, dar glória a Deus, aleluia, que escândalo. Aquela hora ninguém falou nada, só você gritou aleluia, só você se jogou. Irmãos, eu fui batizado, irmãos, com óleo santo ungido. Eu não fui batizado com óleo de freio. Não fui, irmãos. Eu não sei, irmãos, falar o nome de Jesus e não vi um temor dentro de mim. Eu não sei ler a Bíblia, irmãos, sem me jogar dentro dela, sem me encontrar dentro dela. Eu não sei entrar por aquelas portas, irmãos, e dizer: Senhor, obrigado porque mais uma vez o Senhor permitiu eu entrar aqui. Eu estava esperando o dia todo para vir para cá. É porque o senhor vai pregar, pastor? Não, irmãos, quando eu venho para os cultos e tem outra pessoa pregando, eu também faço a mesma coisa. Eu agradeço Deus mais uma vez. A mão do Senhor me guardou, me protegeu, me sustentou. Porque até aqui o Senhor tem guardado a nossa vida, ou não tem, irmãos? E eu não vou celebrar isso. Parece que a gente celebra quando dá alguma coisa certa na nossa vida. E você quer saber, tem coisa que vai dar certo na sua vida, que vai ter alguém que vai estar criticando, que vai ter alguém que vai estar reclamando. Irmão, mas não pode parar. Por quê, pastor? Não para. Celebra a vida de Cristo, irmão. Celebra a morte e a ressurreição. Celebra o que o Senhor é na sua vida, e o quanto Ele tem de você. Não é só o quanto você tem dele, mas é o quanto Ele tem de você. Celebre isso. Olha a resposta de Davi, irmãos. Eu falo que nesses dias aqui eu ia estar junto com Davi. Na leitura desse texto eu falei, eu ia ter o mesmo comportamento de Davi. Eu ia arrancar tudo, irmãos. Eu ia descer do cargo, o presidente do ministério que agora tem presidente de tudo, né, irmãos? Tem mais presidente do que, você sabe o quê? Do que crente. Mas disse, porém, Davi a Mical, ainda no verso 21, disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, oh meu Deus, antes do que o teu pai e a toda a tua casa.
Irmãos, quem escolheu você foi o Senhor. Como o senhor sabe disso? Efésios capítulo 1, verso 4. E Ele nos elegeu nele antes da fundação deste mundo. Nós somos eleitos em Cristo, irmãos. Meu Deus, eu vou para cima. Você não foi eleita hoje, mas você é eleita em Cristo, Diana. Acabou. Podem falar o que quiser, irmãos. Nós somos eleitos em Cristo. Não foi a casa de Mical que elegeu Davi a rei. Foi o Senhor que escolheu ele. Foi o Senhor que chamou ele para reinar. Ele foi profetizado pelo Senhor. Quem me escolheu a mim antes do que o teu pai e toda a tua casa? Não foi vocês, foi o Senhor. Mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei. Meu Deus. Me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Irmãos, se você se humilha diante do Senhor, irmãos, os humilhados serão exaltados. As pessoas, elas vão te honrar quando elas verem humilhação na sua vida diante do Senhor. O que é se humilhar? É se prostrar, é se entregar, é ter uma vida com o Senhor. Irmão, Davi estava dizendo, Mical, deixa eu falar uma coisa para você. Quem me escolheu foi o Senhor. Então diante dele eu me prostro mesmo, eu adoro ele. Eu não tenho reservas, eu vou me jogar sem reservas diante do Senhor. Falem o que quiser falar, porque ainda me honrarão. Oh meu Deus. Irmãos, só conhece um lugar desse quem entregou a vida para Jesus. Quem entregou a vida para Jesus, irmãos, não importa mais o que está passando, porque a gente não vive mais de resultado, a gente vive de uma certeza. Você não pegou isso? Nós não vivemos mais de resultado, irmãos, dando certo ou não dando certo. Eu fui escolhido, eu fui separado. Ele me chamou da sua Ele me tirou das trevas e me levou para a sua maravilhosa luz. Eu estou no reino dos céus, irmãos. Você está no reino dos céus. Você é um cidadão celestial. Aleluia. Pastor, mas o que eu estou enfrentando não é maior do que o que você é. O que você está enfrentando não se compara a quem você é. Então, Davi não olhou para a circunstância, irmãos. Ele viu a presença do Senhor. Ele se jogou, ele saiu pulando, dançando. Agora, Mical, diante disso, irmãos, ela tem um certo tipo de representatividade hoje. Parece que Mical continua sendo representado nos dias de hoje. Mical representa um tipo de gente que não ajuda, mas atrapalha. Você já viu que tem gente que não ajuda, irmão, mas atrapalha um monte? É um tipo de Mical. Não soma, mas divide. Nunca soma, mas está sempre dividindo. Não serve, mas está sempre observando o defeito. Eu acho que não podia ser preto assim. Podia ser um preto com branco e vermelho. Você não entendeu? Branco, vermelho e preto, do São Paulo. Eu sabia que você ia falar. Tem gente que não serve, nunca se dispõe, mas está sempre criticando quem está fazendo, quem está se dispondo. Eu acho que não podia ser essa mesa aqui, essa mesa podia ficar lá. Mas por que você não veio pôr ela então lá, meu filho? Por que você não veio ajudar? Essa cadeira podia não ser vermelha, podia ser azul. Irmão, oferta que a gente coloca aí. Irmãos, nunca apresente o problema para nada, apresente sempre a solução para tudo. Esse tipo de Mical, ela precisa sair do nosso meio. Sabe aquele tipo de gente que não dizima, não sonha, não ama, não ajuda, mas todo o tempo está na janela criticando. Não dizima, não soma, não ama, não ajuda, não serve, mas está sempre na janela, irmãos, criticando, criticando, criticando. Em nome de Jesus, esse tipo de Mical não vai habitar mais no nosso meio, irmãos. Em nome de Jesus, por quê? Não temos mais tempo para isso. Não temos mais tempo para isso, irmãos. Não temos mais tempo para isso. Aquele tipo de pessoa que está sempre assim, não concordo, eu não concordo, eu não concordo, eu não aceito.
Eu não acho que também deveria ser assim. Eu acho que poderia ser assim. Eu acho que isso aí é coisa do diabo. Isso é heresia. Esse é um tipo de Mical que está na janela, só observando, para lançar o dardo, para inflamar toda a congregação. Não é você. A Mical já saiu, irmão, fica tranquilo. Quem não está produzindo, irmão, está numa janela observando. Porque se não produz, nunca vai reproduzir. Está na janela. Eu até gosto, mas eu vou ficar de boa. Mas está sempre na janela, observando. Para esse tipo de Mical, irmãos, eu tenho uma mensagem para esse tipo de Mical hoje. Pastor, o senhor está bravo? Claro que não, irmão, estou alegre, estou feliz. A misericórdia do Senhor se renovou nesta manhã, na minha vida, na minha casa. Mas eu tenho um recado para esse tipo de Mical. Vai procurar o que fazer, Mical. Tira os teus olhos de quem está fazendo, minha filha. Vai procurar o que fazer. Você precisa encontrar alguma coisa para você fazer. Porque se você estiver servindo, você não está reclamando. Ficou todo mundo quieto, era para dar glória a Deus, aleluia. Mas não tem jeito, né, irmãos? Não é uma palavra da bênção, pastor? Irmãos, quem criticou Davi não foi o inimigo. Quem criticou Davi não foi o gigante. Quem criticou Davi foi a sua esposa. Todas as vezes que você estiver servindo, adorando, se entregando, priorizando o Senhor na sua vida, sempre vai levantar uma Mical contra você. Mical pode ser alguém da sua família, pode ser alguém do seu hall de amigos, pode ser alguém do seu trabalho, pode ser alguém até do ministério. Está amarrado em nome de Jesus. Do ministério não, vamos expulsar. Do ministério não, se levantar nós vamos cortar as pernas, né, Gui? Mas tem um tipo de pessoa que está criticando quem está servindo, quem está adorando. Eu acho que não precisa ser assim. Irmão, se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo, não é o do teu irmão, é o teu corpo, está em trevas. Sabe o que significa isso, irmãos, que eu estou dizendo? As mais dolorosas críticas na sua vida vão vir de quem sentou na sua mesa. Essa é a hora que você respira e fala: ai de mim que vou perecendo. Me ajuda, Senhor. As mais dolorosas críticas virão de pessoas que sentou na sua mesa e você deu acesso. Você deu acesso. Chega perto, entra na minha casa. Eu vou abrir meus segredos para você. Eu vou conversar com você. Toma um café. Mal sabe que você está sentando com Mical, que não celebra as suas vitórias. Irmãos, quem não suporta as suas derrotas não pode celebrar as suas vitórias. Não suporta o que você está passando, nunca vai celebrar as suas vitórias, os seus avanços, os seus crescimentos. Esse tipo de Mical, irmãos, não pode mais andar no meio do povo de Deus. Por quê? O que Deus tem disponível para mim e para você, irmãos, é maior do que nós estamos experimentando. Existe uma promessa a se cumprir na nossa vida hoje. Não é que vai vir, irmãos. Nós somos o cumprimento de uma promessa. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se o Senhor está, irmãos, porque se Ele é por nós, irmãos, e por que você está esquentando a cabeça? Por que você está preocupado com o que comer amanhã? Com o que beber, com o que vestir? Por que você está preocupado com o que está falando? Irmão, sempre vai ter um crítico à sua volta. Agora, quem dá acesso para esse crítico te ofender, te ferir, te paralisar é você. Mical não parou Davi, irmãos. Era a esposa dele falando, irmãos. Mas ele sabia quem ele estava adorando. Ele sabia quem tinha o governo sobre a vida dele. Pessoas que sentaram à sua mesa, irmãos,
são as pessoas que mais vão criticar você. E sabe quando elas vão criticar você? Quando elas te verem dançando, celebrando. Quando elas te verem, aleluia. Porque para mim, a celebração de Davi era mais ou menos assim. A arca vai entrando, avisaram Davi, ele desce igual um louco do trono. Ele deixa o trono e desce para as ruas, igual um louco. E ele vai dizendo, esse é o meu Senhor, esse é o meu Pai, que me guarda, que me sustenta, que me protege, que me chamou para um projeto sobrenatural, que me chamou um homem segundo o seu coração. Oh meu Deus, havia uma alegria naquele homem, irmãos. Havia um prazer de adorar o Senhor, que não se comparava ao que iam dizer a seu respeito. Mesmo que se falassem contra, era alguém da sua casa, alguém da sua família, sua própria esposa. A tua alegria, escuta isso, irmãos, pelo amor de Deus, escreve com letras grandes e legíveis. A tua alegria está causando tristeza em alguém hoje. Como pode esse cara estar alegre? Como que esse cara está feliz? Como que ele pode pular desse jeito e ficar alegre? É porque ele sabe de onde veio, ele sabe quem ele é e ele sabe para onde ele está indo. Davi sabia de onde ele veio. Ele sabia, irmãos. Ele sabia quem ele era. Ele sabia para onde ele estava indo. A tua alegria está causando tristeza em alguém, não tem problema. Quem não suporta as minhas derrotas, não celebra as minhas vitórias. Agora, a sua vida incomoda. A sua vida incomoda muita gente. Eu não vou falar a piadinha não, fica tranquilo. Um mala incomoda muita gente, 2 malas incomoda muito mais. Falei, a sua vida incomoda muita gente, a minha vida incomoda muita gente. É fato isso, irmãos. Mas incomoda quem não tem nada para fazer, irmãos. Incomoda quem não está fazendo. Incomoda quem não tem capacidade de reconhecer que ele precisa se submeter para fazer. Porque tem muita gente que não está fazendo, que não está se entregando. Sabe por quê? Porque não quer se submeter. Vocês estão muito quietinhos hoje. Estão todo mundo olhando para mim. Eu espero que não tenha Mical na sua vida. Eu espero que você seja o Davi. Eu estou pregando para os Davi do Senhor aqui esta noite. Eu vim com este encargo de pregar para os Davi. Tem muita coisa boa na igreja, irmãos. Deixa eu dizer para você, não critique a igreja. Não critique a noiva. Tem muita coisa boa, irmãos. As pessoas estão sendo curadas. Os casamentos estão sendo restaurados, irmãos. Os milagres estão acontecendo, irmãos. Não fale mal da igreja, pelo amor de Deus. Ela é a noiva de Cristo, irmãos. Ela é a noiva de Cristo. Se você vai aplaudir, aplauda com vontade, irmãos, por favor. Aplauda com vontade. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Sim, meu Rei. Que temor, Jesus, Senhor, que temor. Nós andamos em temor, Senhor. Nós tememos a Ti como Senhor da nossa vida. A Tua noiva, ela é lavada, ela foi lavada e remida e adornada para Ti, Senhor. Ela está se ataviando contigo, meu Rei. Eu sonho com esse dia. Eu vou me casar com Ele, irmãos. Eu vou me deitar com meu Senhor. Eu vou me tornar um com Ele eternamente. Meu Deus, meu prazer é Te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Segura aí que não acabou, irmãos. Tem muita coisa boa na tua família, cara.
Não espere os seus familiares ir embora para você se encontrar num velório falando dele num caixão. Tem muita coisa boa na sua família. Não se abstenha da tua família. Não fique falando mal dos teus irmãos, do teu tio, da tua tia, do teu avô, da tua avó, dos teus primos. Não fale mal da tua família, irmãos. É questão de ótica. Eles são teus familiares, mas eles fazem tudo errado, eles me desprezam. Irmãos, está dentro do pacote, fica tranquilo. Está dentro do pacote, fica tranquilo, descansa. Mas da sua boca só sai um tipo de palavra. Por quê? Porque a tua ótica não é a ótica da terra, é a ótica do céu. Você não vê como homem, você vê como Deus vê, irmãos. Porque eu me tornei um em Cristo e eu não tenho mais a visão da terra, eu tenho a visão celestial. Aonde tem um problema, irmãos, eu sei que eu posso ser a solução. Deus vai me revelar a solução. Deus vai me conduzir para um lugar onde eu posso somar e não dividir. Irmãos, não fale mal do teu pastor. Agora eu vou vir para mim. Não fale mal do teu pastor. Por quê, pastor? E se o senhor está errado? Eu vou responder para o Senhor, irmão, não para você. Só assim. Simples assim. E o pastor que eu estava lá, não fale mal dele, irmão, pelo amor de Deus. Às vezes as pessoas vêm, é com o pastor que eu estava lá. Irmãos, ele foi bom para aquele tempo. Chegou, acabou, finalizou aquele tempo. Agradece. Irmãos, passou 2 pastores na minha vida. Eu estava conversando com o pastor Ricardo, falando para ele, dos 2 pastores, para o Herbert, dos 2 pastores que passou na minha vida. Foi bênção, irmãos. Eu fui muito bem discipulado, irmãos. Eu fui muito bem discipulado pelo pastor Éder. Não tem problema de falar. Pastor Éder lá da Metodista, e pelo pastor Júlio Lara, que passou aqui, no ministério que veio antes da gente. Me discipularam, irmãos, com categoria. Pensa num cara que deu trabalho. Esse cara sou eu. Mas eles me discipularam, irmãos. E eles me discipularam com a cinta na mão. Irmão, pensa num cara que tinha um não toda hora como resposta. Um cara que chegava numa roda e espalhava. Um cara que chamava as pessoas para orar, né, Alicinho? Aquele tempo você tinha o cabelo curto, né? Aquele tempo o seu cabelo era curto. Você vinha orar comigo, você e o Ricardinho. O pastor Ricardo também era da oração. Só vinha nós, né? Não vinha ninguém da igreja. E quando falava, cadê o ministério de oração? Levantava só eu e a Gi. E os meninos que iam orar com a gente. Mas, irmãos, tudo isso me ensinou muito. Tudo isso me discipulou. Mas, irmãos, eu não posso falar mal deles. Eles foram bons por um tempo na minha vida, mas chegou aquele tempo. Agora eu estou em outro tempo. Irmãos, foram bons na sua vida. Alguém orou por você, alguém profetizou na sua vida, irmãos. Alguém ministrou a sua vida, a sua casa. Não gospe no prato que você comeu. Enxerga o bom tempo, o tempo que você cresceu. Eu ouvi um aí no fundo, glória a Deus. Agora você está num novo tempo. Não fale mal do pastor, irmãos. Não se fala mal de pastor. Por quê, pastor? Porque não fala, irmão. Nós não nascemos para julgar ninguém. Nós fomos criados para andar em obediência, em submissão, para profetizar, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho. Esse é o evangelho que nós somos chamados para andar. Não fale mal de ninguém da sua família. Não fale mal do teu marido. Fala bem baixinho, ele pode estar do teu lado. Não fale mal da tua esposa. Não fale mal da tua esposa. Ah, mas só o senhor não dorme com ela, né? O senhor não sabe o que ela faz. Não, eu quero saber o que você vai fazer com o que ela faz. Porque isso sinaliza o que você está enxergando. Tire os seus olhos do defeito e comece a ver as qualidades. Aleluia! Não fale mal dos teus filhos. Não fale mal das pessoas. Não fale mal dos teus irmãos. Irmãos, tem um texto em João, 1 João, capítulo 4, verso 18, está na Bíblia. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, sabe o que ele é?
Os internautas aí, os meus meninos da mesa, procure esse texto aí. Quem diz que ama a Deus e não ama o teu irmão, ele é mentiroso. Vou falar por aqui para não sair no microfone. Ele é mentiroso, diz a Bíblia. Encontrou aí, meu filho? 1 João capítulo 4, verso 18, está por ali. Dá uma lida aí correndo. Coloca aqui para nós. 20. 1 João capítulo 4, verso 20. É isso? Já encontrou? Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Está enfático na Bíblia aqui. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. E aí eu gosto desse, eu gosto daquele, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele. Irmão, nós somos igreja de Cristo, somos corpo de Cristo bem ajustado, irmãos. Bem ajustado. Então, meus irmãos, não é pauta de reclamação. Irmãos, pare de apontar o dedo e comece a abraçar, comece a abrir os braços. Não fale mal de pessoas, porque você pode estar na janela só observando. Você pode ser um tipo de Mical, que está só observando, só criticando. Irmãos, eu não quero, crítico não entra na eternidade. Eu não quero fazer parte do grupo dos críticos, dos almáticos, dos feridos, dos machucados, dos abatidos. Eu quero fazer parte do grupo que entregou a vida para Jesus e que vai morar na eternidade com Ele. Eu quero estar nesse grupo. E para mim estar nesse grupo, irmãos, eu não olho o defeito. Eu quero estender as mãos e olhar e ver o grito do socorro, do me ajude. Irmãos, tudo que Deus começou na nossa vida, Ele finalizou. Tudo. Deus não é um Deus só de iniciação, Ele é um Deus de conclusão. O que nós estamos passando aqui hoje, o que nós estamos enfrentando aqui hoje, está nos aperfeiçoando, está nos tornando mais resistente. Por isso que os que herdam a coroa da vida eterna são aqueles que permanecem. Aqueles que permanecem. Permanece aonde, pastor? Com os olhos no Senhor. Olha para o seu irmão e vê Jesus nele. Porque quando você começar a olhar para as pessoas e ver Cristo nelas, você vai ser encontrado nele. As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo em você. As pessoas não encontram Jesus em você quando você aponta o defeito, quando você vê o que está errado. Irmãos, eu não quero ver o que está errado, eu quero olhar para Jesus. Porque o inferno para mim não é um lugar de proibição, porque lá é mal. O inferno não é ruim porque o diabo está lá, irmãos. O inferno é ruim porque Jesus não está lá. Qualquer lugar que Jesus não está, irmãos, não serve para mim, não serve para você. Que os seus olhos possam ser bons, para que todo o teu corpo seja luminoso. Que você tenha essa ótica na sua vida. Começa a olhar dentro da sua casa, irmãos. Talvez tenha aqui alguém, não sei. Eu não sei, tá bom? Não adianta falar para mim, o pastor, alguém contou para ele. Eu não sei. Talvez tenha alguém aqui hoje, que hoje mesmo saiu de casa e saiu debaixo de um pé de briga. Não foi você, né, pastor Lucas? Eu fui mediar uma carona só, né? É só uma carona que eu mediei, né, Glaucio? Então tá bom. Eu fui buscar dar carona para Glaucio e para o Daniel. E ele veio na frente. Mas não é porque vocês estão brigados. Talvez tenha alguém que está aí, irmãos, saiu de casa debaixo de um pé de briga, porque de uma coisa desse tamanho fez um monstro. Irmão, pare de brigar com teu cônjuge, pare de brigar com teus filhos. Começa no meio do que você está vendo, começa a olhar com os olhos do céu. Começa a olhar através da luz que há em você. Tem alguém olhando aí para a mulher agora, estou vendo, viu? Pensa que eu não estou vendo, aqui dá para ver tudo. Tem um pessoal ali, eu vou contar para você aqui. Tá vendo? Eu não te avisei. Eu te falei. Deram uma cutucada ali. Foi? Foi você, pastor Tiago? Foi não, né? Mas o fato, irmãos, chega, eu não vou mais. Eu deixo para outro dia. Mical, eu vou encerrar. Mical, ela chamou a atenção de Davi. Davi
não deu atenção para Mical, disse: eu vou continuar adorando o Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Sabe o que aconteceu, irmãos? Se você continuar lendo o texto, Mical acabou seus dias estéril. Mical não deu filhos para Davi. Davi não teve filhos com Mical. Sabe o que sinaliza isso? Que quem critica nunca reproduz ninguém. Quem reclama não reproduz ninguém. Quem fica observando na janela, que não entra para dentro e não se joga no Senhor, não reproduz ninguém, não tem geração, não gera ninguém. Por quê? Está tão cheio de trauma que não cabe mais nada dentro de você. Nós somos de uma geração fértil, porque nós nos ataviamos com o nosso Jesus. Nós nos ataviamos com Ele, irmãos. Nós entregamos a nossa vida para aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Ele é o dono de tudo, irmãos. E o que Ele colocou dentro de você é para reproduzir através de você. Você é um reprodutor nessa terra. Aleluia! Que você reproduza homens segundo o Senhor, segundo o noivo. Que você reproduza mulheres sábias. Eu estou profetizando, irmãos, que você reproduza o empresário que está dentro de você, a mulher sábia que está dentro de você, a edificadora que está dentro de você, a mulher que suportou os dias maus. Que outras mulheres conheçam o teu coração, mulher. Que outras mulheres conheçam o teu coração. Que outros homens conheçam o teu coração, pai. Sacerdote, você é o sacerdote real. Que outros homens conheçam esse coração. Coração que resiste, coração que persiste, mas o coração que adora o Senhor, independente da circunstância. É esses homens que Deus está levantando. É esses Davi que nós estamos encontrando aqui. Eu não vim pregar para Mical, irmãos. Eu vim pregar para os Davi do Senhor. Os homens que vão até o fim. Porque aquele que começou a boa obra, irmãos, é fiel e justo para completar. Para completar, irmãos, nós entramos num lugar onde o Senhor completou a boa obra. Então não para no meio do caminho, irmãos. Não para. Pastor, mas está difícil, mas você é fácil. O dia está ruim, mas você é bom. Você é bom. A minha ótica é de quem eu sou, de quem eu me tornei. Ah, mas o Senhor sabe, não é fácil, irmão. Não tem problema. O Senhor te fortalece todos os dias para você vencer o dia mau, para você suportar no dia mau. Pastor, mas estão falando, está difícil porque estão, irmãos, essa semana, não posso falar o nome. Eu fui conversar com um rapaz, eu saí, irmãos, meu Deus. Ele falou para mim: eu não aguento mais, eu quero só um quarto escuro, eu não quero sair de dentro desse quarto. Eu só saí aqui para falar com você, porque eu sei que você está passando pela mesma coisa que eu estou passando. Eu queria só saber uma coisa: como que você consegue andar pela rua, sair? Eu falei: eu nunca consegui, cara. É porque eu entreguei minha vida para Jesus, e já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que eu tenho agora é Ele em mim, é Ele que me fortalece, é Ele que me sustenta. Eu encontrei a paz em meio à guerra. Nós precisamos encontrar a paz em meio à guerra, senão você vai só olhar para a guerra. E sabe o que a guerra quer fazer com você? Ela quer te levar para um quarto escuro. Eu cheguei em casa falando isso. Olha, eu conversei com um rapaz hoje. Ele estava muito mal, ele não quer saber de nada. Ele falou para mim assim: olha, eu emagreci 20 quilos, porque eu quebrei, eu me arrebentei, eu estou devendo para todo mundo, e agora eu me escondo. Eu falei: cara, que coisa boa. Porque aonde tem um problema como esse, o milagre também está aí. Aí tem uma provisão de Deus, aí tem uma manifestação sobrenatural pronta para se manifestar. Começa a olhar com os olhos do Senhor, começa a ter a ótica do Senhor. Irmãos, eu não sei como foi a noite desse rapaz, mas eu sei como foi a minha. Eu disse: uau, ainda não aconteceu, mas da minha boca sai que aconteceu. Isso sinaliza, irmãos, que a qualquer momento, a qualquer momento, a luz que está em mim não serão trevas, serão luz. A luz que há em vós tem que brilhar, irmãos.
Aleluia. Você é o Davi, cara. Você é o homem segundo o coração de Deus. Essa leve e momentânea tribulação não está para se comparar, meu irmão, com o eterno peso de glória que o Senhor preparou para aqueles que o amam e andam segundo o seu propósito. Irmão, se você está no propósito do Senhor, descansa. Vai dormir, meu filho. Vai dormir. Por quê, pastor? Porque o Senhor dá os dele enquanto dorme. Vai dormir. Enquanto você vai dormir, o Senhor vai acrescentando. Aleluia. Glória a Deus. Então fica de pé comigo, irmãos. Eu profetizo, irmãos, que não haverá críticos em nosso meio, que não haverá os observadores. Por que, pastor? Eles vão sair da igreja? Não, que eles serão curados através da nossa vida, daqueles que não se renderam aos críticos, mas que ministraram aos críticos, daqueles que não se ofenderam, daqueles que não se machucaram, mas deram um bom exemplo, como Davi. Davi continuou adorando, Davi continuou se prostrando, Davi continuou com os olhos no Senhor. Por isso, deixa que diga, que pense, que fale. Você não está fazendo nada, eu também. Continue adorando, irmãos. Continue crendo. Continue com seus olhos no Senhor. Se joga nele, irmãos. Ele tem que ser a razão da sua vida. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu vou sair da igreja. Não é bem frequente não, viu, irmão? Isso é uma coisa bem assim, de anos e anos. Eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu não gostei do que o irmão falou, não gostei do que o senhor pregou. É que eu gosto quando a pastora Márcia prega. É porque eu gosto quando o senhor prega, eu não gosto quando a pastora Márcia prega. Irmão, não é quem prega, irmãos. É sobre quem nós estamos pregando. Se você está saindo porque você não gostou do seu irmão, é porque você nunca veio para a igreja por causa de Jesus. E também você nunca encontrou Jesus na igreja. Porque se você encontrar em Jesus, não importa que tipo de irmão eu vou encontrar. Porque se eu encontrei Jesus, o meu irmão vai ser tocado através da minha vida em conhecer Jesus. Aleluia! Mas a gente não desiste, irmãos. A gente não para, né, pastor Jefferson? A gente não para, né, pastor Zé Paulo? A gente não vai parar, né, Lucas? A gente vai continuar dando certo ou não dando certo, irmãos. Porque nós encontramos Ele, Léo. Se nós encontramos Ele, irmão, não importa o que estão falando, não importa se as coisas estão difíceis, se as pessoas não entendem, não importa, irmãos. Para acabar mesmo, para encerrar agora de verdade, sentou um homem comigo, um pastor de uma igreja muito grande aqui na cidade, sentou comigo essa semana. Vou contar isso na internet. Ele disse assim: vou dizer um negócio para o senhor, pastor. Quando eu vi você chegando no evangelho, falando isso com temor, eu chorei depois. A gente sabe disso, eu chorei. Eu venho falando para Gigi quanta responsabilidade, meu Deus. Irmão, sério, ainda eu não sei o tamanho da responsabilidade que Deus confiou na nossa vida. Eu não sei. Ele sentou comigo e sentado, ele disse assim: pastor, quando eu vi você chegando no evangelho, eu chamei uma pessoa e falei: olha, coloca os olhos nesse cara, vamos olhar para esse cara. Porque não é possível Deus trazer um cara da onde ele estava, tirar aquele cara daquele lugar que ele estava e trazer ele para um ministério pastoral e dar para ele um ministério dessa proporção, se Deus não tem algo sobrenatural na vida desse cara. Ele falou assim para mim: irmão, eu vejo em você o ministério de Paulo, cara. Você era o Saulo, você tem um ministério igual de Paulo, cara. Eu vejo você como Paulo, cara, um cara que ministrou até os apóstolos, até os discípulos. Eu vejo você ministrando pastores. Irmão, aquela hora eu chorei, porque, irmão, sério, eu estava perdido. Eu achava que era o fim da minha vida, o fim da minha família, o fim de tudo para mim. Aquilo para mim era o fim, irmão. Eu estava pesando 46 quilos nas drogas. Não tinha mais esperança. Mas Jesus estendeu as suas mãos para mim, e Ele me tirou da onde Ele tirou. Como não amar um Senhor que fez isso por você, meu filho? Como não amar um Pai que te amou dessa forma,
que não colocou defeito em você, que viu em você o que você nunca viu, e tirou você de lá e te abraçou e falou: a minha matemática é assim, meu filho. Eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu pego os fracos para expressar nos fortes a fraqueza. Eu pego aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Você é um desses, irmãos. Você está aqui por isso. Ele tirou você da onde você estava, porque Ele te amou. Isso. Isso, irmão. Solta um pouquinho dessa unção. Solta um pouquinho disso, irmão. Solta. Você sabe o que Ele fez. Você sabe quem encontrou você. Você sabe quem tem te guardado. Você sabe quem tem protegido você. Você sabe quem te curou, irmão. Você sabe quem te libertou. Você sabe que até hoje quem tem te ajudado é Ele. Oh, meu Deus. Esse é o nível. Esse é o nível da tua graça. Solta este leão que está dentro de você e adore Ele. Oh, meu Deus. Se movendo aqui. Irmão, eu queria me jogar aí. Essa é uma noite que eu queria me jogar. Tem um lugar aqui, se você quiser vir para frente, para se jogar, para se entregar, para agradecer. Senhor, o Senhor tem guardado a minha casa, a minha família. Eu não vou parar pelos críticos. Eu não vou parar no caminho dos críticos. Eu não vou parar para me justificar, porque Ele é a nossa justiça. Fomos justificados nele. Tem um lugar aqui na frente. Se você entendeu o que é a glória de Deus,